você já adotou aquela faixa do Memphis Depay pra jogar tênis? Adotei. Boa, hein? Ei, já pensou? Boa. Pode fazer um estilo. Vou fazer um videozinho desse. Boa. Ô, Dedê, agora quem não quer nem ouvir Memphis Depay, que tá fora da Copa do Brasil, não foi inscrito a tempo pelo Timão, é o Flamengo, que apresentou o Felipe Luiz, não como técnico interino, hein? Dando um contrato mais longo, já planejando não apenas este ano, mas o ano que vem do Mengão. E agora a atenção é toda na Copa do Brasil, no Corinthians e naquilo que pode ser feito. Que isso, velho. É sexta? Não, essa é quarta. É quarta. Dizem que craque o Flamengo faz em casa, então técnico também. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. E não tem essa de interino. O vínculo de Felipe Luiz com o Flamengo vai até o fim de 2025. O contrato do Felipe será assinado até dezembro de 2025. Quanto à nota oficial, foi um erro meu na hora que a gente estava... Era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida para que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. Não quero que me comparem com nenhum treinador, eu quero que todo mundo pense daqui para frente. Mas agora eu quero ver um novo Flamengo, que é o meu Flamengo. O Flamengo do Felipe Luiz. Esse conhece o elenco como ninguém. Fez parte do grupo entre 2019 e 2023. Conviveu com 21 atletas desse atual plantel. Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece, eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa, é com o Felipe Luiz, treinador. O maior desafio da carreira de Felipe Luiz começa de fato hoje. O treinador vai estrear na beira do campo diante do Corinthians pelo primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. Ele esperou muito por esse momento e sabe o tamanho da responsabilidade. Eu acho o melhor jogo para poder estrear um jogo importante, um jogo onde tem a pressão, tem a peso, uma semifinal. Porque eu acho, quando eu jogava, pelo menos o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência, né? Um adversário que, ou até mesmo uma fase do campeonato onde o time não consegue se motivar tanto. E esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados. E todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final. E o duelo fora de campo continua entre Flamengo e Corinthians por causa da mudança de data do jogo de volta feita pela CBF. Em nota, o rubro-negro afirmou que a tentativa de impugnação feita por Corinthians e Vasco no STJD foi uma atitude de total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas. Eu acho que a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável. Eles e dizer para o Corinthians que esta competição é uma competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar 7, 8 jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso é o Flamengo hoje, eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. Já nas 4 linhas, a promessa é de um time ofensivo. O novo treinador fez mudanças pontuais na equipe e vai levar a campo mais tarde, a começar pelo gol. Fim do revezamento com Matheus Cunha, Rossi está de volta à meta. Na lateral direita, Wesley ganhou a vaga de Varela. Léo Ortiz colocou Fabrício Bruno no banco e vai formar a dupla de zaga com Léo Pereira. Alexandro fecha a defesa. No meio, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Lá na frente, Plata e Bruno Henrique. Dessa forma, Gabigol segue sendo opção no banco de reservas. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel e não importa, como você falou do tempo de contrato, não importa se são 1, 2 meses, 2 anos, 5 anos. Eu vou dar a vida não só por ele, senão por todos esses jogadores para poder melhorá-los. Evitando comparações com os antecessores, Felipe Luiz quer escrever a própria história. O primeiro capítulo começa hoje, diante da torcida rubro-negra. Uma tentativa de salvar a temporada.
Tá difícil. Aí, então, novidade no Flamengo é aquela tentativa para a Copa do Brasil, mas também pensando em sequência, já que o Flamengo esse ano conseguiu o estadual, mas não empolgou o desempenho, a regularidade, isso não aconteceu mesmo com o Tite. A grande cobrança, né, do trabalho do Tite, não é nem o resultado. Eu estava vendo o Tite com mais de 65% de aproveitamento. Mas plasticamente, tecnicamente, o time até, enfim, conseguia as vitórias, mas o time não conseguia jogar bem dentro do que o Tite tem como filosofia, né? Sempre jogando por uma bola, com um time com a qualidade que tem, acabou perdendo o emprego. Bem isso, Dedê, cirúrgico. Ó, temos aqui a nossa pesquisa tradicional quando tem decisão. Você tá zoando, né, tio? Calma, que é só começo, ó. Tá aqui a possibilidade de voto, vai lá, aciona a pesquisa. Qual é o seu palpite para a semifinal de hoje no Maracanã? Ou seja, o Flamengo é o mandante, ó, já tá mexendo. Flamengo, empate e Corinthians são as opções. Por enquanto, o Timão vai levando a melhor com 87,80. Ih, ó, tá variando muito. 86, já tá caindo. Mas mesmo assim tá alto ainda. Mesmo assim agora, tá alto. olha o empate, bem pouco acionado. Bem pouco acionado. Assim, a estreia do Felipe Luiz, que não é o interino mais, né? Ficou confirmado ontem pelo Marcos Braz, na apresentação do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo consegue vencer o jogo. Não sei se com uma grande vantagem de gols. Um resultado tão elástico, mas acho que o Flamengo consegue vencer. E o Flamengo precisa, né, dar uma resposta. Até ganhou no finalzinho do Atlético Paranaense com o gol do Gerson, mas nem isso foi suficiente para a permanência do Tite. Então hoje, eu imagino que no mata-mata é diferente. Ninguém pode exigir espetáculo, mas se o Flamengo for bem, fizer um placar confortável, já deixa até o torcedor um pouco mais esperançoso. Esperançoso, até por busca do título, mas voltando ao que eu acabei de falar aqui, acho que vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo. Não sei se vai ter esse conforto todo no resultado ou não. Agora, não sabemos exatamente a escalação, só uma hora antes da partida, mas a princípio o Fabrício Bruno vai para o banco de reservas, o Léo Ortiz, que tem sido muito elogiado, mas como volante, que era como o Tite vinha usando o jogador. O Léo Ortiz, os dois aí é Léo Pereira e Léo Ortiz, e aí o Pulgar voltaria ao time, ele que acabou falhando na Libertadores, no jogo contra o Peñarol no Maracanã. Então ele teria uma configuração um pouquinho diferente, o Wesley titular, é o que dizem. Positivo a volta do Wesley, que o Varela estava jogando com o Tite. Eu ainda acho que o Ayrton Lucas... Eu não sei se o Ayrton Lucas também tem algum problema clínico ou físico nesse caso. Porque ele estava jogando muito bem. Ele estava vivendo um momento muito, muito bom. Eu iria de Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Não que o Alexandre seja um jogador ruim, acho que é um jogador bom, mas está numa fase de readaptação ao futebol brasileiro. Mas eu acho que De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, acho que são os três jogadores que podem decidir a partida hoje. Agora, estamos muito no campo da especulação. Vamos trazer informações com a Tatiana Tavares. A Tati já trouxe uma matéria bem completa hoje aqui no Jogo Aberto. E agora ela está lá no Maracanã para contar os detalhes desse jogaço entre Flamengo e Corinthians. E aí, Tati, tudo bem? O Timão mais preocupado com o Campeonato Brasileiro, mas agora foi chegando, tem que levar muito a sério a Copa do Brasil, e o Flamengo precisando mostrar serviço. Tá frio lá no Rio, hein? Oi, Renata, muito bom dia pra você. Denilson me lembrou dos 40 graus que tá aqui nesse momento. Tá muito calor. Só pra vocês terem uma ideia, o telefone dá aquele aviso de superaquecimento. Tá muito difícil por aqui, ainda bem que o jogo é só mais tarde, viu? Porque senão os jogadores iam sofrer bastante nesse gramado do Maracanã. Como a Renata disse, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Vamos falar um pouquinho de ingresso, porque isso me impressionou um pouco. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos, o que é considerado pouco se tratando de Flamengo, né? A gente não sabe ainda se porque a situação do Flamengo com o técnico Tite era ruim, né? E aí a torcida fica um pouco desanimada, ou se é em relação ao preço, porque como aquele ingresso mais barato de 180 já esgotou, sobraram de 400, 500 reais, tem até de 1.000. Então fica um pouquinho apertado também para o torcedor, né? Isso afasta bastante o torcedor das arquibancadas. Então, em relação aos ingressos, ainda tem ingresso sendo vendido hoje. Então, a expectativa é que isso aumente até depois da chegada do Felipe Luiz e dessa entrevista coletiva chamando o torcedor. Renata já passou ali, ele teve algumas mudanças em relação ao Flamengo, colocou o Fabrício Bruno no banco de reservas para a entrada do Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, o Wesley na lateral direita, né? E acabou o revezamento no gol. Não tem mais essa de Matheus Cunha e Rossi, né? O Tite usava o Matheus Cunha na Copa do Brasil,
subiu e aí colocava o Rossi nas outras competições. Isso acabou porque o Rossi é o escolhido do Filipe Luiz. Vamos falar um pouquinho do Corinthians, porque no lado do Timão são 3.200 ingressos disponíveis. E imagino que todos eles esgotados, né? Porque a torcida do Corinthians costuma marcar presença nas partidas. Memphis Depay, como vocês já adiantaram aí também, não foi inscrito na competição. O Pedro Raul ficou fora por opção técnica, né? Ele vem perdendo bastante espaço no Corinthians. Mas é bom ficar de olho nos pendurados, viu? Porque André Ramalho e Rodrigo Garro estão pendurados e são jogadores importantíssimos. Vamos conferir mais detalhes dessa partida e do Timão. Como é que vem o Corinthians para essa partida contra o Flamengo? O primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. Ninguém sabia a época, mas o confronto de hoje começou há mais de 7 dias. Semana passada, o Flamengo pediu a mudança de data do jogo de volta. E antes mesmo da definição da CBF, o Corinthians foi contra. Entrou no STJD para manter a data base e ganhou o apoio da Federação Paulista. A entidade define como inaceitável a medida, que afronta o regulamento geral das competições. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, o Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil. Como resposta, a seleção brasileira mudou o local do treino em cima da hora. Agora vai se preparar para o jogo contra o Chile na Academia de Futebol do Palmeiras e não mais nas instalações alvinegras. O motivo não foi informado. A confederação só agradeceu ao Corinthians por ter disponibilizado o CT Joaquim Grava. Enfim, são tantas as camadas de polêmica envolvidas no clássico do povo que bola rolando mesmo tava lá pra baixo na lista de prioridades. Mas finalmente chegou a hora. Flamengo e Corinthians entram em campo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo muito decisivo, muito importante, né? Sabemos que vai ter um clima desfavorável pra gente, mas vamos lá pra fazer o nosso melhor. Estamos muito focados nisso, estamos numa semifinal de Copa do Brasil, então muito importante. Vamos lá para fazer um bom jogo, se Deus quiser trazer uma vantagem para cá, que vai ser muito importante. A delegação alvinegra pousou em terras cariocas na noite de ontem sem Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil, e Pedro Raul, cortado por opção técnica. Já Hugo Souza viajou e vai jogar, gerando um custo de R$500 mil ao Timão, multa que precisa ser paga ao Flamengo. A diretoria até chegou a cogitar a compra definitiva dos direitos do goleiro antes do jogo de hoje, mas o presidente Augusto Melo confundiu os prazos. Portanto, o Corinthians só pode comprar o jogador a partir do dia 10, por cerca de R$5 milhões. E aí sim, garantir a escalação dele no jogo de volta. Eu não vejo nenhum problema ele jogar e ele jogando. Logo no dia seguinte, um dia depois, 2 dias, o Flamengo vai mandar a cobrança dos R$500 mil por ele entrar em campo. Então, tudo resolvido, mas uma questão ainda tira o sono da Fiel. A disparidade entre o Corinthians do Brasileirão e o Corinthians das Copas. Enquanto nos pontos corridos são só 6 vitórias em 28 jogos, o torcedor espera ver a postura dos mata-matas, em que o alvinegro venceu 12 das 18 partidas disputadas e perdeu apenas 3. Sabemos que é uma equipe muito qualificada, né? Grandes jogadores, como a gente aqui. Então é manter esses cuidados, a gente está também vendo quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que a gente vai enfrentar para a gente conseguir ir lá e buscar um belo resultado para a gente, em casa, poder fazer nosso dever e, se Deus quiser, classificar para o final. Resta agora saber se Ramon Dias vai seguir mesclando a equipe na Copa do Brasil ou mandar força máxima. Por isso, o Timão pode ir a campo com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Félix Torres e Matheus Bidu ou Hugo, Martínez, Charles, Carrilho e Garro ou Coronado, Romero e Yuri Alberto.
Sem Depay, toda a esperança recai sobre os artilheiros da temporada. Yuri, Romero e Garro têm 40 gols somados, mais da metade dos 76 que o Corinthians fez no ano. E é nesse trio ofensivo que a Fiel confia para estar vivo no jogo de volta. Quando? Até tá marcado para o dia 20, mas é melhor aguardarmos as cenas dos próximos capítulos. Pois é, pro Corinthians especificamente, a Copa do Brasil estava meio despretensiosa e, de repente, chega na semifinal, o time melhorou o desempenho, tem atuações mais convincentes, acabou perdendo o Clássico para o São Paulo, que foi um prejuízo ruim no Brasileirão, mas agora é diferente. É mata-mata e aí fica o dilema, colocar o time titular ou continuar naquilo que deu certo, por exemplo, contra o Fortaleza lá no Castelão, jogando com uma equipe alternativa. Qual seria a sua opção? Loirão, eu acho que ele vai mesclar o time, como ele vem fazendo na Copa do Brasil e nas outras competições. Mesmo numa semifinal? Mesmo numa semifinal. A gente aqui, a prévia do Corinthians, por exemplo, o Coronado deve ser o titular no lugar do Garro. Acho que o Coronado deve ser o titular. Até porque deu resposta, jogou bem. Porque jogou muito bem, gostei da postura dele pós o jogo, falando de querer conquistar mais espaço, ter essa responsabilidade em ser protagonista. Agora, de resto, eu acho que eu não mudaria muita coisa dessa prévia que a gente está mostrando aqui, não. E daquele... É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, que entra em campo hoje contra o Corinthians pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E o Flamengo precisa, né, mostrar um bom futebol, até mesmo para recuperar a confiança da torcida. Ainda tem muito torcedor com o pé atrás do Flamengo, já que nos últimos jogos não mostrou um bom futebol, apesar que venceu contra o Atlético Paranaense, mas o restante do jogo estava realmente complicado, até que o Gerson conseguiu achar o gol no finalzinho e salvar o Mengão. Então hoje, com a chegada do Filipe Luiz, a torcida espera um time muito ofensivo, um time buscando gol toda hora, mesmo que perca muito gol, mas que pelo menos busque mais o gol. Contra o Peñarol faltou isso, era um time que ficava com a bola, mas fica ali o tempo todo, toca e não acontece nada. Então a tendência é que com o Filipe Luiz isso possa mudar e que o Flamengo venha conseguir achar muitos gols, né, nessa jogada mais ofensiva que o Filipe Luiz tem prometido para a torcida. Então, se o Filipe Luiz conseguir encaixar muito bem esse time do Flamengo, dá até mesmo para acreditar numa goleada hoje contra o Corinthians, né? Mas vamos esperar, porque não sabemos qual vai ser a reação do time nessa mudança de treinador. Mas é isso, né? Eu gostaria que você colocasse sua opinião nos comentários, se você também acredita numa possível goleada ou qual será o placar desse jogo entre Flamengo e Corinthians. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você está confiante que o Filipe Luiz vai realmente colocar um Flamengo mais ofensivo, um Flamengo mais forte, ou se vai acabar deixando a desejar de alguma forma. Deixa aí a sua opinião nos comentários, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo no canal e também deixando seu like para cada vez mais ajudar o canal a crescer. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!